E lembra que eu falei para vocês que já íamos iniciar a nossa palestra aqui com os bombeiros, e cá está com o Sargento Senhor Nora. É um prazer ter você aqui. Então hoje vocês vão explicar um pouco sobre afogamento, né? Ainda mais que nos casos acontece muito com crianças. Exatamente. Afogamento hoje é a segunda maior causa de afogamento entre crianças. Por isso da importância da gente estar aqui para passar algumas dicas bem simples que qualquer pessoa, qualquer um que está aqui pode realizar e dessa forma diminuir em mais de 85% os casos de afogamento em crianças. Bom, gente, então o palco é de vocês. Boa palestra. Muito obrigado. Mais uma vez agradecendo. Eu sou o Sargento Nora. Gostaria de agradecer o convite realizado por vocês para a gente vir aqui conversar sobre esse assunto tão importante, que é a prevenção ao afogamento, onde no nosso país, em torno de 21 pessoas morrem por dia em causa de afogamento, e esse número, inclusive, pode ser maior, porque alguns afogamentos não chegam a ser registrados, esses afogamentos que ocorrem no interior, e sendo que o afogamento também, como eu havia dito, é a segunda maior causa de mortes entre crianças, e dessa forma a gente precisa passar para vocês algumas pequenas dicas para evitar que isso se torne uma constante. Existem outros países mais desenvolvidos onde essa educação já é feita há bem mais tempo, onde eles estão há mais de 5 anos sem um caso sequer de morte por afogamento, que inclusive foi um trabalho trazido por um amigo nosso, guarda-vida, que mora numa região da Holanda. Então, antes da gente começar, eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo feito pela Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, onde no site deles vocês encontram muito material sobre prevenção de afogamento. E eu trouxe para vocês um vídeo bem simples, onde a gente vai pegar algumas dicas de prevenção ao afogamento, e após esse vídeo eu vou pegar alguns pontos e colocar inclusive situações reais que já aconteceram durante essa minha vida de corpo de bombeiros, para a gente repassar para vocês essas diversas formas de prevenção ao afogamento. Olá pessoal, eu sou o Kim. Vamos falar sobre os cuidados que devemos ter em água doce. Segundo pesquisas realizadas em 2004 pela Organização Mundial da Saúde, anualmente 10 milhões de pessoas se afogam no mundo. Dessas, 500 mil morrem. 1.800 por mês nas Américas e 21 diariamente no Brasil. O afogamento é a segunda causa de morte no Brasil em crianças de 1 a 14 anos. 65% dos acidentes ocorrem em águas doces naturais, dos quais 80% são com crianças menores de 5 anos, dentro ou ao redor de casa. A prevenção reduz 85% desses acidentes. Nade em locais onde tenha guarda-vidas. Pergunte a ele o melhor local para o banho e obedeça a sinalização. Os melhores lugares para nadar são aqueles em que há bandeira verde, indicando baixo risco de afogamento. Quando as condições não estão favoráveis, a bandeira amarela aparecerá, mostrando que as pessoas que não sabem nadar não devem entrar na água naquelas condições.
E quando há um alto risco de afogamento, ele será sinalizado pela bandeira vermelha, indicando que ninguém deve entrar na água. Além dos cuidados com as sinalizações, se for nadar, evite bebida alcoólica, comer antes de entrar na água e nadar durante a noite ou em locais isolados, pois esses são fatores que aumentam o risco de morte por afogamento. Não seja mais um na estatística. Ao entrar na água, lembre-se que é muito difícil prever buracos e correntezas. Seja cauteloso. Verifique com os pés a profundidade do local. Tenha cuidado redobrado. Em caso de afogamento, ligue imediatamente 193 e avise ao guarda-vidas. Nunca tente salvar alguém se houver risco à sua segurança. Muitas pessoas morrem desta forma. Atenção na hora de mergulhar. Evite pular de cabeça. Pessoas morrem e ficam paralíticas fazendo isso. Ao utilizar embarcações, é muito importante o uso de colete salva-vidas até para aqueles que sabem nadar. Escolha o colete adequado ao seu tamanho e peso e que tenha apoio de cabeça. Para testá-lo, levante o colete pelos ombros. Se sobrar mais de 4 dedos, está grande. Em caso de tempestade, permaneça longe da água até não ouvir mais trovoadas. Devemos tomar alguns cuidados também dentro de casa. Feche a tampa do vaso sanitário e a porta do banheiro. Restringe o acesso a lagos, bueiros, caixas d'água, poças e piscinas. Qualquer quantidade de água pode provocar afogamento, portanto, não subestime o perigo. Afogamento ocorre em qualquer lugar. Evite brinquedos próximos e dentro da piscina. Instale cerca de isolamento ao redor da piscina com pelo menos 1,5 metro de altura, equipadas com portões e travas. E por segurança, não esqueça de desligar o filtro da piscina. Evite competição de trancar a respiração embaixo d'água. Boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa sensação de segurança. Eles podem furar, virar a qualquer momento ou serem levados pela correnteza. Prefira um colete salva-vidas. Devemos ter muito cuidado quando formos tomar banho em rios, lagos, represas e piscinas. Procure seguir nossos conselhos para não transformar seu lazer em um pesadelo, pois assim, você e sua família poderão voltar em segurança para sua casa. Ajude-nos a prevenir afogamentos. A total supervisão dos pais é a melhor forma de prevenir afogamentos. Aprenda primeiros socorros e saiba o que fazer nessas situações. Água no umbigo, sinal de perigo. Nos últimos anos, milhões de pessoas deixaram de se afogar graças ao trabalho de prevenção divulgado por guarda-vidas. Esses guarda-vidas hoje são muitos em todo o mundo e se uniram para formar a ILS, International Life Saving Federation. Ela se preocupa com o nosso bem-estar dentro e ao redor da água. Em nosso país, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é a responsável pela união de todos os serviços de salvamento aquático, tendo como objetivo a prevenção em casos de afogamento. Ok, como vocês viram, com atitudes bem simples, a gente consegue diminuir em até 85% dos casos de afogamento. 85% é um número bem alto. Imagina só, hoje em dia 21 pessoas morrem no Brasil, então em torno de 15, vamos dizer assim, mortes por dia seriam evitadas se vocês seguissem essas simples dicas. E, a partir de agora, como eu falei no início, nós vamos comentar alguns pontos que foram informados aí no vídeo. E, como eu tenho 24 anos de bombeiro, eu vou colocando algumas situações reais, porque muitas vezes a gente coloca um vídeo desse educativo, e aí você que está escutando pode pensar assim, isso nunca vai acontecer comigo, eu sei nadar, isso... só acontece com os outros, não vou me preocupar. Mas a gente que trabalha no Corpo de Bombeiros, a gente vê todos os dias esse tipo de situação acontecer com todo tipo de pessoas.
E principalmente essas que acham que não acontece com elas, elas acabam ficando um pouco desleixadas no quesito de segurança, e nessa hora que o acidente ocorre. Dentre as dicas que a gente começa a dar para iniciar essa nossa conversa, seria uma das principais formas, natação a partir de 6 meses de idade. Natação seria hoje uma das principais formas de se evitar o afogamento. Hoje em dia nós temos escolinhas para, inclusive, bebês. Antes, na minha palestra, eu colocava natação a partir de 2 anos. Só que hoje em dia, até bebês já tem aquelas aulas onde entra com os pais, para ele já ir perdendo o medo da água, para ir adquirindo aquela aquacidade, aquela tranquilidade dentro da água, para que no futuro eles venham a aprender a nadar e a evitar o afogamento. Essa é a primeira dica que a gente dá. Como vocês veem no livro, no telão, essa imagem que tinha no vídeo, onde um adulto está do lado de uma criança, não está prestando atenção nela, está lá tomando seu sol, e a criança indo em direção a uma área de piscina, atrás de uma boia. Isso não está de acordo com aquilo que a gente viu no vídeo. Por quê? Cartão vermelho para aquele pai. E próximo. Por quê? O que a gente repassa para todos os pais irresponsáveis? Supervisão de filhos e de crianças em geral, adolescentes, supervisão é 100% do tempo. E quando a gente diz 100%, é 100%, não tem exceção. Por quê? Aí eu vou contar uma das histórias que a gente recebe lá todos os dias no nosso quartel. Nós somos chamados para uma situação de afogamento de criança, e aí, quando a gente chega lá, a gente pergunta para o responsável: ué, mas o senhor não estava aqui? O que aconteceu? Como que essa criança veio a se afogar? E aí, o que aquele responsável fala para a gente? Ah, mas eu virei só 1 minuto. Eu fui ali resolver um problema em só 1 minuto. E o que hoje em dia é muito comum? Celular. A pessoa que pega o celular para responder uma mensagem no WhatsApp, ou pega para ver alguma rede social, aquele 1 minuto ali, se torna 2, 3, 5, 10 minutos. E aí o que acontece? Quando essa pessoa se dá conta, eita, eu estou cuidando de uma criança. E aí olha, onde é que está a criança? Tarde demais. Isso acontece todos os dias. Então, essa é a principal dica que a gente dá. Supervisão dos pais não é 99,9%. Ok? É 100%. Ah, mas eu estou olhando ali a criança, mas eu preciso ir ao banheiro, preciso ir comprar um salgadinho, um refrigerante, alguma coisa. Não tem problema. Pega a criança, retira da água, faça o que você tem que fazer e retorna com ela. Por quê? Porque nesse período que você perde o contato visual com a criança, é nesse momento que acontece o problema. Ok? Aqui foi uma imagem que a gente pegou num dia de serviço. A gente é daqui de Brasília, para quem pode ver lá no fundo, tem a terceira ponte, e na foto nós podemos ver uma criança que está sozinha e os responsáveis por ela estão brincando lá dentro do lago. E aí o que a gente fez nesse dia? Chamou o responsável e falou: o seu filho, o seu sobrinho, aquela criança está sozinha, então nós recomendamos que você pare de brincar e fique lá tomando conta dela. E aí ele comentou: não, desculpa, não tinha pensado nesse problema,
mas ele sabe nadar, ou, ah, não, mas ele não vai entrar na água. Criança não pode acreditar. Por quê? Porque a criança até pode ter uma aquacidade, ela pode até obedecer ali, ficar perto da água, brincando ali numa área mais rasa, mas pode ser, principalmente aqui no Lago Paranoá, às vezes a água está muito turva, a criança não vai enxergar ali que pode ter um buraco, e aí pode ser que ela acabe entrando num buraco e acabe se afogando. Então, em resumo, supervisão 100% do tempo. Outra questão que nós vimos no vídeo, onde nadar? Procure nadar onde você esteja mais seguro. E onde é que você está mais seguro? Onde nós temos a presença de um guarda-vida. O guarda-vida pode informar para você quais os pontos mais seguros, onde, aqui como nós temos o lago, onde você preferencialmente deve ficar, onde não tem pedra para você se machucar. Então, um guarda-vida ali, procure nadar no local onde tem um guarda-vida, que ele pode te auxiliar em todo e qualquer tipo de situação e informação que você necessite para que você não se machuque. Numa praia, procure nadar em um local onde exista um guarda-vida. O guarda-vida pode informar para você e para sua família qual é o melhor ponto para você ficar na praia, onde existe uma corrente de retorno, onde você deve ficar com seus filhos. Então, o guarda-vida pode ser um braço ali, pode não, ele será um braço de segurança que você vai ter para levar para a sua família. E como esse aqui é um evento de jovens, todas essas informações aqui, caso não chegue aos pais de você, você também pode lembrar, ó, eu estava lá no evento, eu vi o Sargento Nora conversando com a gente, e quando vocês perceberem uma situação de risco, vocês, adolescentes, já têm a capacidade de chegar para o pai de vocês e falar, ó, eu estava no evento lá em Brasília, e eu vi o Sargento Nora, lá do Corpo de Bombeiros, informar para a gente que isso aqui pode trazer risco para mim ou para o meu irmão mais novo. Então, vocês podem alertar o pai de vocês para que não aconteça um tipo de acidente. Evite comidas pesadas antes de entrar na água. Isso acontece muito com a gente aqui quando nós acompanhamos os colégios nas visitas aos clubes. Por quê? Porque as crianças gostam, né, de brincar bastante, elas chegam nos clubes, o pessoal nas praias também, e aí normalmente eles levam comida. E aí o que acontece? Chega na hora do almoço, todo mundo para comer, só que criança, nesses encontros, quer brincar o tempo inteiro, não quer pausar ali para comer e tudo mais. Então, eles engolem a comida de qualquer jeito, terminou de comida, eles já querem ir para a piscina, já querem começar a brincar de novo, e aí você, o responsável, já pode chegar e falar, opa, calma que acabou de comer, se entrar na água pode passar mal, e passando mal dentro da água, o risco de afogamento aumenta. Por quê? Porque você pode ter uma indigestão, a criança, no caso, adulto também, pode ter uma indigestão, a pessoa pode ter ingerido alguma comida que não estava muito boa, e ali depois de uns 15 minutos, meia hora que comeu, vai começar a passar mal, e passando mal dentro da água, aumenta o risco de afogamento. Então, após comer, aguarda ali no mínimo uns 45 minutos, uma hora, para você poder retornar para a água, ok? Para evitar esse risco de afogamento. Né? Nós temos aí a vista do vídeo que a gente assistiu inicialmente. Um ponto muito importante, que acontece muito aqui no entorno de Brasília, evite mergulhar de cabeça. Na região do entorno de Brasília, nós temos muitas cachoeiras. No lago aqui, nós temos regiões que tem muita pedra, regiões onde a água, principalmente nesse período de chuva, a água fica turva e você não consegue visualizar o fundo. Então, a pessoa pode pular de cabeça
achando que ali é um local fundo, e na verdade pode ser só um filete de água. E isso pode trazer consequências muito graves. Nós temos vários casos de pessoas, adolescentes, adultos, com lesões na coluna. Por quê? Porque foram pular de ponta em locais que eles não conheciam e acabaram tendo lesão de coluna e acabaram tendo problemas em relação a isso. Certo? Então, sempre entrem de forma cautelosa na água, evitem pular de cabeça. E um ponto bem interessante, que dificilmente as pessoas vão lembrar dessa situação. Nas regiões de cachoeira, as pessoas podem falar, não, mas eu conheço esse ponto da cachoeira, eu sei que é um fosso, não tem pedra, é tudo certinho, é fundo, não tem problema. Ok, é um ponto fundo, mas em épocas de chuva, o rio, né, tem um rio que forma a cachoeira, o rio pode trazer muita sujeira. Numa dessas sujeiras, pode vir uma galhada. E aí o que acontece? Esse pedaço de galho pode cair naquele fosso que você está acostumado a pular e está ali só esperando você vir lá de cima da pedra, onde você diz estar acostumado, e quando você pula, você cai em cima dessa galhada. Então, vamos evitar pular de cachoeiras em locais que vocês não conhecem, ok? Para evitar esse risco de acidente e, ocorrendo um acidente, evitando o risco de afogamento. Brincadeiras dentro da água. Isso não preciso nem dizer. Crianças chegam em área, crianças e adolescentes. Quando eu falo isso aí, crianças, é porque normalmente é o nosso principal foco, porque as crianças são vulneráveis, elas fazem coisas, às vezes, sem ter a noção do perigo, mas se serve para criança, também serve para adulto, serve para adolescente. Então, brincadeiras dentro da água. Um tipo comum de brincadeira é quem fica mais tempo sem respirar. O que acontece? Criança, adolescente, adulto, entra num tipo de brincadeira como essa e não vai querer perder. E aí um vai lá, fica 30 segundos. E aí o outro vai lá, não, eu vou ganhar de você, vou ficar 1 minuto. E o outro vai lá, não, mas eu vou ficar lá 1 minuto, 2 minutos. Aí a hora que vê o outro que vai querer ganhar, fica lá 2, 3 minutos, 4 minutos. Mas por quê? Porque o corpo dele, quando ele estava forçando o corpo a ficar embaixo d'água, o corpo chegou num limite e o corpo desligou. E o que é o desligar do corpo humano? Ele desmaiou. E quando ele desmaia dentro da água, ele acaba se afogando. Então, por isso que esse tipo de brincadeira deve ser evitado. O guarda-vida que está lá em cima, o responsável que está lá em cima, não tem como ele saber se você ainda está brincando ou se você já parou de brincar, já desmaiou e já começou a se afogar. Ele só sabe que você está ali embaixo. Então, como não tem como ele verificar se você está brincando ou não, esse tipo de brincadeira deve ser evitado. E, mais uma vez, se você vê alguém realizando esse tipo de atividade, chega lá para a pessoa, conversa. Se for uma criança, chega para o responsável e conversa, porque essa nossa conversa aqui não é para ficar o conhecimento apenas para vocês. É para vocês receberem o conhecimento e, no caso de ver algum tipo de situação como essa, vocês chegarem lá na pessoa e repassar todo esse tipo de informação. Para quê? Para que o acidente não venha a ocorrer. Ok? Outro tipo de brincadeira. Brincadeira de um empurrar o outro. Isso nós vemos todos os dias. É só você comparecer em algum clube que tem a presença de crianças, você vai ver um coleguinha empurrando o outro, um adulto, um adolescente empurrando o outro, e isso pode ocasionar
o afogamento. Por quê? Isso aí é meio óbvio, mas vamos dar alguns detalhes. Muitas vezes, um coleguinha, ou até um adulto, acontece também, empurra o outro, só que não sabe que esse outro não sabe nadar. Porque, às vezes, a criança, ou o adolescente, ou o adulto, ele passa a informação para os outros de que sabe nadar com vergonha de dizer que não sabe nadar. Ok? E aí o colega escuta, ele sabe nadar, não, então beleza, e vai e empurra. Só que era tudo vergonha dele de não informar que não sabia nadar, e aí se a pessoa empurrar o colega na água sem ele saber nadar, a chance dele se afogar vai ser grande. Outro problema, empurrar o colega, ele pode escorregar, bater ali na quina, ocasionando algum corte, ou então batendo a cabeça com força, pode desmaiar, e desmaiando dentro da água, o risco de afogamento aumenta. Então, evitar esse tipo de brincadeira. Outra coisa que é muito comum, empurrar uma pessoa, essa pessoa cai em cima de outra. Se cai em cima de outra, vai cair normalmente aonde? Na cabeça. A chance de você tomar uma pancada na cabeça e desmaiar são grandes. E se você desmaia dentro da água, mais uma vez, o que acontece? A chance de você se afogar aumenta. Então, mais uma vez, se você visualiza uma situação de risco como essa, não fique calado. Procure o responsável por essas pessoas que estão brincando, procure um guarda-vida que esteja presente. Lembra como eu falei ali no início? Onde nadar, onde tem preferencialmente a presença de um guarda-vida. Procure o guarda-vida, ou então procure o responsável, informe tranquilamente, com educação, dos riscos que essa brincadeira pode trazer, e aí aguarde que ele tome as providências. Ok? Cuidado com ralos. Esse desenho a gente fez porque aqui em Brasília, inclusive em cidades ao redor, nós tivemos alguns casos onde algumas piscinas ou não tinham a presença de um ralo, ou tinham a presença de um ralo antigo. Pode passar? Opa! Isso. O ralo antigo é aquele prateado, sem ser o branco. Prateado. O que acontece? Toda criança, inclusive eu, quando eu era menor, eu não tinha assistido essa palestra, nem meus pais. E aí o que acontecia? Eu já fui em alguns clubes, inclusive eu lembro até hoje da água mineral aqui em Brasília. Tinha um ponto lá da piscina que ficava puxando a mão. E eu adorava ficar brincando lá. Só que eu, criança, não tinha noção do perigo que poderia ser aquilo. A sorte é porque a força não era tão grande e eu conseguia tirar a mão. Mas e se fosse uma criança mais fraca, se fosse uma sucção ali mais forte, poderia puxar o braço da criança e a criança ficar presa. Em relação ao ralo, aquele tipo de ralo ali, o prateado, são tipos de ralos antigos, onde pessoas que têm o cabelo mais comprido, se chegarem perto daquele ralo, se estiverem nadando por perto e o cabelo passar ali por perto, a chance dele ser sugado e ficar entrelaçado é muito grande. E não sai. Para tirar, tem que cortar. E até que alguma pessoa perceba que a pessoa está presa, vai demorar um tempo. E, somando esse tempo até a pessoa perceber que você está preso, somando um tempo até que ele acha alguma coisa para cortar, a chance da pessoa se afogar aumenta bastante. Mas, Sargento Nora, qual que é a solução? A solução é bem simples. Hoje em dia, nós temos aqueles ralos brancos ali, aquele modelo que nós chamamos de ralo anti-aprisionamento.
É um ralo bem barato, bem simples. A instalação dele é bem tranquila. Então, se você mora num condomínio desses com área de lazer, se na sua casa tem alguma piscina, se você frequenta algum clube que tenha piscina, você, responsável, já pode chegar lá, dar uma olhada no fundo da piscina, já dá uma olhada no ralo. Opa, esse ralo aqui não é aquele que eu vi o Sargento Nora comentando lá no dia da nossa conversa. Esse ralo aqui, uma criança pode ficar presa, e aí o que você já pode fazer? Chama o síndico do condomínio, chama o presidente do clube, ou até o dono da casa e fala: ó, meu amigo, você sabia que hoje em dia já existem aqueles ralos anti-aprisionamento que evita que as pessoas com cabelo comprido fiquem presas? Isso aqui acontece dentro de casa também, viu? Muitos casos, inclusive divulgados aí pela mídia, onde pessoas, adultos, ficaram com o cabelo preso em ralos de piscina. E aí você já pode conversar com os responsáveis e informar: existem ralos hoje em dia que não são como esses que você utiliza aí na sua casa, que vão evitar que alguém fique preso ali no fundo, ok? Utilize coletes salva-vidas. Percebam, coletes e não boias. Por que não boias? As boias são infláveis. E aí, quem que utiliza boia? Normalmente é quem não sabe nadar e normalmente são crianças. Criança corre, criança brinca. E aí o que acontece? A criança usa aquelas boias nos braços, e aí ela brinca bastante, aí em algum momento ela encosta em algum cantinho da piscina ou numa parede, correndo. Passa uma vez na parede, passa duas, passa três, e em um belo momento ela vai abrir um buraquinho bem pequeno na boia. E aí vai começar a sair o ar daquela boia, vai começar a sair o ar, e quando é que essa criança vai perceber que aquela boia está furada? Quando ela estiver no meio da piscina e essa boia não estiver dando sustentação para ela. E o que isso vai ocasionar? Muito provavelmente o afogamento. A não ser que ela não esteja com aquela primeira regrinha do 100% de atenção dos pais. Meus filhos usam boias? Usam. Mas eu não abro mão nunca da primeira regra. Supervisão 100% dos pais. Ok? E por que nós devemos utilizar preferencialmente os coletes? Porque os coletes são de espuma. A espuma você pode brincar, às vezes vai raspar na parede, mas ela não vai perder o efeito de fazer com que a pessoa flutue. Uma observação que eu já percebi em uma das nossas ocorrências é que coletes são melhores? São, mas uma observação que deve ser lembrada sempre é que todos os coletes têm a sua data de validade. Ué, mas como assim? Eu estou vendo aqui que o colete está normal, ele flutua, mas o que acontece? Com o passar do tempo, o colete vai friccionando uma espuma na outra, e essa fricção vai desintegrando o colete. E aí, por esse motivo, depois de alguns anos, esse colete já não consegue dar a sustentação que ele foi criado. Ele foi criado para dar sustentação para uma criança de 20 quilos, por exemplo. Depois de alguns anos, essa criança já não vai conseguir ser sustentada de 20 quilos, não vai vai se sustentar com aquele tipo de colete, porque ele já esfarelou bastante. Então, sempre atentos à condição do colete. Fazer uma observação aqui. Eu sou o Cabo R. Barbosa, também sou especialista em salvamento aquático. Não tenho tanta experiência quanto o Sargento Nora, mas hoje faço muito serviço de guarda-vida
aqui no Lago Paranoá. Sobre esse ponto, eu queria dar 2 adendos. O que acontece muito hoje é o uso de colchões infláveis. Muitas pessoas levam colchões infláveis para o lago e vão longe com aquele colchão como se ele fosse um barco. Só que, na verdade, ele não é nada confiável, esses colchões, eles perdem o ar muito fácil. E, por diversas vezes, já tivemos que fazer vários salvamentos de pessoas que já estavam muito longe da entrada do lago, da margem. E outro ponto também, sobre o uso de coletes salva-vidas, é que aqui no Lago Paranoá é muito tradicional o uso de stand-up paddles e canoas para lazer ali nas orlas, nas entradas do lago, principalmente ali no Piscinão e na Ponte JK. Muitas vezes pessoas entram, é obrigatório o uso de colete, todos os fornecedores do serviço ali obrigam as pessoas a usarem os coletes, só que quando chegam lá na frente, muitas pessoas retiram esse colete por conta de bronzeado, coisas do tipo. E também não fazem o uso do slash, isso, que prende a pessoa ao stand-up paddle ou à canoa. E por diversas vezes também já tivemos que fazer salvamento dessa natureza. Pessoas que caíram do equipamento, o equipamento foi embora junto com o colete e a pessoa ali tem um princípio de afogamento. Só para fazer esse dentro. Isso é verdade. Inclusive, nós conseguimos uma foto nesse sentido. Essa foto mostra exatamente o que o Cabo Barbosa acabou de falar para a gente. As pessoas, muitas vezes, se preocupam com a parte do lazer, mas esquecem da parte da segurança. E quando nós vamos chamar a atenção, às vezes até acha ruim. Mas lembrem-se que tudo que a gente está fazendo e informando para eles é porque já deparamos com situações de afogamento com aquilo que eles estão fazendo. Ok? Então, caso algum de vocês verifique uma situação dessas, chame o guarda-vida ou então alerte a pessoa o que aquilo pode acontecer e aí tente convencê-la a não cometer esse tipo de erro. Bom, esse aqui é um ponto muito importante. Todas as áreas que contenham água devem ser cercadas ou, de alguma forma, com algum impedimento para que as crianças cheguem nesse local com água. Ali tem um exemplo de uma piscina. Não é apenas uma piscina. Uma casa, nós temos o banheiro, onde nós temos o vaso sanitário. Crianças, muito comum, muito comum. Criança olhou água, ela vai lá brincar. E vaso sanitário, o que acontece? Ela olha, ela debruça ali na borda do vaso sanitário, olha aquela água, o que ele vai fazer? Vai querer passar a mãozinha lá e ficar brincando. Só que, como todos sabem, o corpo da criança não é igual ao corpo de um adulto. A cabeça dela é proporcionalmente maior do que o corpo em relação a um adulto. E aí, nessa que ele debruça para encostar a mão na água, o corpo tende a cair dentro do vaso e a criança não tem a força para sair. E aí o que acontece? A chance dela se afogar é muito grande. O mesmo ocorre com bacias de água, aquela bacia que todo mundo deixa, água com produto químico ali para clarear as roupas, deixa ali no canto do tanque, na área de serviço. A criança vai lá e faz a mesma coisa. Chega ali no canto, começa a bater a mão, e aí ela vai querer bater num ponto mais distante, ela não tem força, acaba perdendo o equilíbrio, cai e ela não tem força para sair daquele local. E aí o que acontece? Acaba se afogando. Então, locais com água, sempre cercados. Aqui nós temos o exemplo de uma piscina, sempre colocando cercas, de uma forma que as crianças não podem, chegar lá na água,
Isso aí vocês viram também no vídeo inicial. Banheiros sempre fechados. Qual é a dificuldade de se trancar uma porta de banheiro? Nenhuma. Então, qualquer pessoa pode manter a porta fechada em casas e locais que têm a presença de crianças. E áreas de serviço também fechadas. Ah, mas a minha cozinha tem a cozinha americana e é tudo aberto, não tem o que fazer. Existem aquelas grades móveis, hoje em dia, que a gente pode colocar ali, que dessa forma você também evita que uma criança se aproxime do local. Ok? Uma das frases mais conhecidas criadas pela Sobrasa é aquela: prevenir é salvar. Como eu acabei de falar para vocês, foram muitas dicas que qualquer pessoa, não precisa ser um guarda-vida, não precisa ser um bombeiro, qualquer pessoa, tendo essas simples atitudes, vão conseguir reduzir em até 85% a quantidade de afogamentos. Então, nós temos essa frase: prevenir é salvar. É bem melhor a gente prevenir quando a gente vê uma situação dessas, a gente, opa, eu lembrei daquela conversa e eu acho que aquilo ali pode trazer algum problema, então, não vou fazer isso, porque isso pode trazer algum problema, pode causar algum acidente, eu posso me afogar. Então, nós temos essa frase lá na Sobrasa, onde prevenir é salvar. Uma coisa parece ser básica, mas, incrivelmente, muitas crianças... Criança a gente até aceita, mas existem adolescentes e adultos que não sabem o número do telefone do Corpo de Bombeiros. Ocorrendo qualquer tipo de emergência, você deve ensinar o seu filho, a criança ou adolescente, já desde cedo, que o número do Corpo de Bombeiros é 193, que ele pode ligar a qualquer momento para qualquer tipo de emergência, não apenas afogamento. Ok? Pelo telefone, o bombeiro que atender lá do outro lado, ele vai saber te orientar da melhor forma possível para que você resolva essa situação. Esse aqui é um folder feito pela Sobrasa, onde resume mais ou menos tudo aquilo que a gente conversou hoje, onde existe a palma da mão com a palavra águas nos 5 dedos, onde a letra A é aquela nossa primeira regrinha de atenção 100% no seu filho. O G de guarda-vidas, procure sempre nadar em um local onde tem um guarda-vidas. O de urgência, saiba o que fazer numa situação de urgência, ou seja, ligar 193. O A de acesso restrito, é aquilo que eu acabei de falar, restringir o acesso a locais que tem água. O S de sucção, onde deve ser utilizado o ralo anti-aprisionamento em todas as piscinas. E na palma da mão, aquela dica também de aprender a nadar, porque assim a gente diminui a possibilidade de afogamento. E essa é uma foto de lazer com segurança, onde todas as pessoas ali estão felizes, com o colete, tudo certinho. Para finalizar, nós temos aí 1 minutinho. Eu gostaria de deixar abertas as portas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, no grupamento de busca e salvamento, onde nós fazemos esse tipo de trabalho de prevenção ao afogamento também. Caso alguém precise de uma palestra semelhante no seu condomínio, na sua faculdade, em qualquer lugar, precise de qualquer orientação a respeito disso, pode procurar a gente, nós sempre estaremos de portas abertas. Nós ficamos ali no setor de clubes e agradeço a oportunidade. Espero que aconteçam mais eventos como esse para levar aí para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e também para os nossos adultos essas dicas simples
para que a gente diminua esse número bem triste que nós temos hoje no Brasil de número de afogamentos todos os dias. Muito obrigado. Sensacional, Sargento Nora. Uma coisa que eu fiquei pensando que acontece bastante é quando a gente tenta salvar uma outra pessoa que está ali em risco de afogamento. Eu queria ver isso com o senhor. Como a gente deve proceder nesse momento? Porque às vezes é um rio, às vezes pode ser uma cachoeira e a água ali não está tão favorável para uma pessoa entrar. Como a gente deve proceder quando a gente presencia esse tipo de situação? Muito importante e muito comum isso acontecer. Uma pessoa começa a se afogar e aí um parente próximo que gosta daquela pessoa que está se afogando não pensa duas vezes, principalmente quando é o pai e a mãe, pula na água para tentar ajudar um irmão, um parente, e acaba se afogando. Por quê? Porque quando a pessoa está se afogando, ela começa a se debater e ela vai querer pegar a primeira coisa que ela encontrar para não se afogar. E aí, se uma pessoa não especializada chega perto dela, o que a pessoa que está se afogando vai fazer? Vai subir em cima dela. E aí, muitas vezes, as duas pessoas acabam se afogando por causa disso. Então, a dica que a gente dá é: posso ajudar? Pode. Como? Oferecendo um material flutuante numa piscina. Todas as piscinas normalmente têm aquele limpador de piscina. O que você pode fazer? Pega o limpador de piscina, entrega o cabo para a pessoa, para ela retirar ela. Comentou num lago. Num lago não vai ter o limpador de piscina, mas muitas vezes as pessoas têm aquelas garrafas PET, tampa de isopor. Você pode chegar lá e entregar à pessoa o objeto flutuante sem se aproximar dela para que ela não suba em você. Dessa forma, você consegue, talvez, auxiliar a pessoa da melhor forma possível. E antes de você iniciar essa tentativa, peça para uma outra pessoa ligar para o número de emergência, que é o do Corpo de Bombeiros 193, porque caso aconteça alguma coisa, o Corpo de Bombeiros já vai estar sendo deslocado para aquele ponto. Tá aí, muito obrigada, Sargento Nora, muito obrigada. Como vocês viram, todo cuidado é pouco, principalmente aí, mamãe, papai, vamos ter cuidado aí com a criançada, principalmente perto de piscina, principalmente para quem tem piscina em casa. Muito obrigada, gente, muito importante essa palestra, obrigado por compartilharem os conhecimentos de vocês aqui conosco, mas calma que já já a gente retorna com mais palestra. E lembrando que essa noite a gente temos aí Street Fighter 6 aqui no nosso palco. Então, fui!